Então, chegou o momento da entrevista. Eu gosto de dividir a entrevista em duas fases. A fase pré-entrevista e a fase durante a entrevista. A fase mais importante para vocês, é a fase pré-entrevista. Acredite se quiser. Então, pesquise sobre a empresa, meu Deus do céu. Isso é mais batido do que o meu carro. Pesquise sobre a empresa. Apesar de ser muito batido isso, vocês não fazem isso. Você precisa pesquisar organograma, hierarquia da empresa. Tem condições de crescer? Onde é que você vai estar? Você vai responder para quem? Em qual diretoria? Relatório de sustentabilidade. Lá você consegue entender quais são os projetos relevantes, quais são os indicadores, como é que está a empresa. Pesquisem. Caso tenha, relatório de sustentabilidade, você precisa pesquisar esse relatório. Quais são os indicadores que a empresa controla? Quem sabe, quando você fizer o seu combo de sucesso, quando você manjar muito bem de Power BI, você não pode sugerir, olha, eu conheço muito bem Power BI, eu posso digitalizar esses indicadores para vocês, se vocês fizerem no Excel ainda. Torne-se desejável. Conheça os acidentes ambientais, ou seja, gente, se você vai fazer uma entrevista para a Vale, por exemplo, é inadmissível que você não conheça a fundo os acidentes e o desenrolar dos acidentes. Você precisa conhecer, porque se surgir essa pergunta ou esse assunto no meio da entrevista, você tem repertório para continuar. É muito importante que vocês façam essa pesquisa. Outra coisa muito importante é pesquisar o mínimo do salário. É importante você pesquisar quanto a empresa paga, ou seja, como é que você vai pesquisar quanto a empresa paga? Você vai entrar num site chamado Glassdoor e pesquisem, por exemplo, a faixa salarial daquele cargo. Aí, por exemplo, pode ser que não tenha o cargo que você quer. Vamos supor que você vai trabalhar numa mineradora, você quer trabalhar, a entrevista é na Vale, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui. Pode ser que não tenha um cargo de analista ambiental da Vale, mas pode ser que tenha um cargo de analista de segurança. Pode ser a mesma faixa. Pode ser que não tenha o cargo analista ambiental da Vale, mas tenha um cargo analista ambiental de outra mineradora de grande porte. Então, é importante que vocês pesquisem a faixa salarial. E, além disso, eu vou além. Pesquisem qual é o mínimo. É o mínimo que vocês aceitam ou podem ganhar. Por exemplo, uma coisa é um profissional jovem que tem condições de ajuda dos pais para se bancar, para mudar para o Cafundó do Juda por um salário de R$ 1.500. Essa é uma realidade, que não é a realidade de todo mundo. Outro profissional completamente diferente, que vive uma outra realidade, é uma mãe solo, tem dois filhos para criar e tem um aluguel para pagar e creche para pagar. É uma outra realidade. Ela não pode se mudar para o Cafundó do Juda, de repente, por um salário de R$ 1.500. Então, qual é o seu mínimo? Qual é o mínimo que você está disposto ou pode aceitar para participar daquele processo seletivo? Eu preciso que vocês saibam isso. Por quê? Para você negociar na hora da entrevista. Você não vai chegar na entrevista e improvisar isso da sua cabeça. A pessoa te fala assim, olha, eu consigo te pagar R$2.000. Você não sabe qual é o seu mínimo, você vai começar a pensar assim, mas isso, aquilo, quanto que dá isso? Sabe aquele meme da Nazaré? Você vai ficar fazendo aquela conta na cabeça? Não. Você já vai para a entrevista preparado para um salário, o seu mínimo, uma contraproposta. Entrevista não é improviso. Não é, gente. Entrevista é se preparar muito bem antes de ir. E aí, na hora, gente, da entrevista, você precisa estar preparado. Pensa assim, Luísa, vou falar exatamente sobre essa dúvida aí que você chega muito nervoso. Primeiro, faça uma terapia, tá, gente? Porque, assim, ficar nervoso, ficar ansioso, tem que resolver na terapia, primeira coisa. Segunda coisa,
quando você está mais preparado para a entrevista, você se sente mais seguro para estar dentro dessa entrevista. Eu percebo que muitos profissionais jovens têm esse medo, sabe? Tem esse medo de sentar na frente da pessoa e ser avaliado. Agora, mudem esse mindset. Você não é um adolescente que fez merda e está na frente dos seus pais. Você é um profissional graduado, muitas vezes pós-graduado, que está na frente de outro profissional para se vender um serviço. Então, muda o mindset na hora de você se posicionar, porque você é um profissional. Além disso, percebam que não importa o quão ansiosos e o quão cansados vocês nervosos vocês estejam, o recrutador só vai perceber se você deixar. Já pensou nisso? Sério, já pensou numa coisa dessa? O recrutador, ele só vai perceber o seu nervosismo, o seu despreparo, a sua ansiedade, se você deixar transparecer. Porque tá tudo bem. Porque tá tudo bem você ficar nervoso, você ficar ansioso. Inclusive, eu fico também nervosa e ansiosa em várias situações do meu trabalho, principalmente quando eu tenho que dar treinamentos em espanhol e treinamentos em inglês, por exemplo. Vou dar um treinamento em inglês mega difícil aí. Fico nervosa quando eu falo inglês para americanos, né? Quando eu falo inglês para gringos, eu não me sinto nervosa. Agora, quando eu falo inglês para americanos, eu me sinto muito nervosa. Só que eles percebem o meu nervosismo só se eu deixar. Então, controle a sua mente. Controle o seu mindset. Mindset, a gente vai falar sobre isso também, acho que amanhã, é muito importante para você ter sucesso na área ambiental. Linguagem corporal, mais de 90% da nossa linguagem é linguagem não verbal. Alinhe sua postura com a sua imagem. Imagina se eu estivesse aqui falando numa linguagem, vou falar até baixo, né? Imagina se eu estivesse, né, gente, falando aqui assim para vocês, bem baixinho, essa linguagem corporal. Imagina se eu estivesse falando assim, gente. Vocês iam me dar credibilidade? Fala a verdade. Se eu estivesse falando assim, quase pedindo desculpa para estar aqui, vocês iam me dar credibilidade? Claro que não iam. É claro que não iam. Por quê? Vocês estão vendo que eu estou muito segura, vocês estão vendo que eu sei o que eu estou falando e vocês estão vendo segurança na minha voz. Mas quem disse que eu não fico nervosa de estar aqui ao vivo, neste YouTube, para todo mundo ver e para todo mundo meter pau? Você acha que é fácil, por exemplo, dar a cara a tapa aqui no YouTube ou no Instagram para 12 mil pessoas, para 13 mil pessoas? Não é fácil. Não é nem um pouco, está longe de ser fácil. Mas vocês não percebem a minha ansiedade e o meu nervosismo. É sobre isso que eu quero que vocês pensem. Tá tudo bem ficar ansioso e ficar nervoso, mas você não precisa deixar isso transparecer. E se você tiver uma dificuldade mais forte, faça terapia e resolva esse problema. Adulto, resolve o problema, não empurra com a barriga. Beleza? Use as palavras-chave para você fazer a entrevista. Ou seja, quando você falar sobre você, sabe aquela pergunta fatídica assim, Júlia não, né? Sei lá, outra pessoa aqui, vou ver uma pessoa, Luísa tá falando aqui. Luísa, me fala sobre você. Sabe essa pergunta que sempre existe em qualquer entrevista? Você vai falar sobre você utilizando as palavras-chave da vaga. É por isso que você tem que se preparar antes para falar lá. Você não vai simplesmente improvisar, chegar na hora e fazer o improviso. Não. Isso vai ser estudado, isso vai ser ensaiado e isso vai ser dito com muita calma, muita segurança, porque você já se preparou antes.